Eu vou responder 3 perguntas e vou fazer hoje uma live de 1h30, 1h20. Se tornar cansativa, vocês me perdoem, viu? Mas depois eu vou cortar alguns pedacinhos e vou espalhar por aí. Primeira pergunta, daquelas, viu? Daquelas. Edson, eu noto que que a mediunidade, proferida por você, eu estou lendo exatamente como a pessoa escreveu, viu? As entidades que se manifestam falam muito em Cristo e em Jesus, como se um fosse uma coisa e o outro fosse outra. Horas parece que é a mesma entidade espiritual, o mesmo ser, e horas parece que é outra coisa. Aí ela faz, ou ele, né, dentro dessa primeira pergunta, ele quer saber, ou ela, o porquê que as entidades falam muito em Jesus. E se há uma necessidade dos espíritos manifestados, espíritos que praticam a caridade, seguir os ensinamentos do Cristo para ser um espírito de luz. Nossa, que pergunta boa! É uma pergunta muito boa. Vamos por parte. Dentro da filosofia do Evangelho, que é o que o Edson, a personalidade, o temperamento, o gênio desse rapaz aqui, ó, palpável, estuda, limitado à minha consciência e à razão e verdade da minha essência, que talvez não seja de vocês e de alguns dirigentes, de alguns espiritistas, espiritualistas e religiosos, eu tenho o Evangelho como uma mensagem, ponto. E uma mensagem aonde o amor admoesta a minha forma de amar, ponto. Dentro disso, cabe eu, pela reforma íntima, se eu sou cristão, respondendo a sua pergunta, meu irmão ou minha irmã, por que as entidades que supostamente incorporam no Edson Rosa, ou vêm pelo Edson Rosa, quase que todas falam muito em Jesus, deixando distinto o que é Jesus do que é Cristo. Eu entendo que algumas entidades vêm no Edson, vou falar primeiro sobre a mediunidade. Como eu tive uma iniciação espiritual dentro da igreja, a Assembleia de Deus, dentro da congregação, e eu estudei dentro da minha idade, eu estou com 48 anos, eu posso dizer que eu estudei 20 anos, 19 a 20 anos, eu devorava a Bíblia. Boa? Boa. Mesmo tendo mediunidade, eu cria de crer, né, que Deus era dentro daqueles moldes evangélicos, que eu creio que também é, e que Jesus e o Cristo dentro daqueles moldes que a Pentecoste nos oferece. Tem algum problema nisso? Nenhum. A espiritualidade, seja ela de luz ou no nível de consciência, que a gente pode dizer assim, de sabedoria do amor, de compreensão do que seja amar, de afabilidade, de afeto, de ternura, de compaixão, de bondade, de indulgência, de altruísmo, de generosidade, tipo espíritos de luz, eles vão se adaptar ao linguajar não só do médium Edson Rosa, mas ao linguajar que dança no meu coração, que mora nos meus sentimentos e que dão vazão às minhas palavras, moldadas pela psicofonia, pela incorporação. Isso é uma coisa, tá? Eu estou falando bem calmo e didático. Essa regra é para todos os médios? Sim e não. Porque se eu disser sim, eu vou ter que generalizar a mediunidade que é aqui no Brasil, idêntica à mediunidade que é em outros lugares do mundo, e não é idêntico. Os manifestos não são parecidos, até a forma de adorar, se eu lá posso dizer assim, e de ir à espiritualidade, que fé não se contesta, são bem antagônicos, bem diferentes. Para o mesmo caminho da busca da fé de uma divindade é se melhorar. Isso eu creio que seja algo igual para todos. Fora tem inúmeros deuses e orixás, e um Deus único para outros, então a gente não vai entrar nesse contexto. Então, os espíritos vêm no Edson com a minha mediunidade
ainda bitolada em dogmas, em paradigmas, e com a minha sensibilidade talvez inclinada ainda ao linguajar espiritista, meio universalista e um tanto pentecoste, é normal que os espíritos venham e falam assim. Como é normal você ver alguns espíritos falar, meus queridos, por obséquio, no entretanto, um português mais rabiscado, extremamente mais correto, num linguajar que, mesmo sendo dentro de uma egrégora espiritista, mas lembra muito quase que um padre católico, ou quando não, um erudito europeu. Há algo errado nisso? Também não. Pode ser do espírito, pode ser da doutrina, pode ser da teologia, pode ser a arquetipia da casa, do grupo espiritista, tanto dos encarnados como dos desencarnados, que se agremeiam, se aglutinam, se ajuntam, se atraem a este tipo de linguajar e a este tipo de fé e de crença. Isso é uma coisa que é legal, eu achei muito interessante a pergunta em si. Agora, respondendo a outra pergunta dentro do meu olhar. É obrigado um espírito de luz, para ser de luz, falar em Jesus, falar em Cristo e seguir os ensinamentos do Jesus ou Cristo como a gente conhece nas religiões do Brasil? Não. Não, 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 não. Primeiro, Cristo não criou o cristianismo. Segundo, Cristo não é espírita, não é umbandista, não é católico, não é ateu, ele é essência, ele é fraterno, ele é espírito. Mesmo que espíritos de escola, como o Dr. Bezerra de Menezes, Gia da Cruz, Tarso de Souza, Meimei, Joana de Ângeles, traga o Cristo, que é maravilhoso, dentro de um ângulo espírita, espiritista ou espiritualista, mesmo que um preto velho, até que a gente trabalha, o Pai Benedito vive falando do Cristo, é um olhar espiritual dele, de uma essência que não tem nada a ver com religião, e nem propriamente dogmas doutrinários, morais, mas tem a ver, sim, com a essência ética espiritual da auto-humanização que qualquer religioso espiritista ou não, até um ateu, faz pela reforma íntima, amadurecimento espiritual. A diferença é que, assim, as entidades que vêm no Edson, elas que trouxeram para mim essa ideologia, este olhar de que o Jesus foi o médium do Cristo. Agora eu estou respondendo a outra pergunta. Porém, o Cristo não é uma religião, é uma filosofia de ser. É um convite de estado de consciência. É um despertar de estado espiritual de essência. Se eu quiser levar o Cristo ou Jesus, que é a mesma coisa, só que corporificado, em livros, ou em termos, ou em termologia, ou em linguística, dentro da literatura religiosa, tem algum problema, Edson? Nenhum. Cada um se afiniza à sua ideologia que quiser. Tem uns que vão falar amém, outros vão falar aleluia, outros vão falar saravá, outros vão falar na paz do Senhor, outros vão orar, outros vão pegar o evangelho, outros vão tocar tambor. Aí que começa não a diferenciação negativa, mas a diferença das coisas. Eu já disse aqui e torno a falar. Se eu creio em Cristo como um espírito, não como espírita, mas como uma essência espiritual de dignidade, de afabilidade, de ternura, de compaixão, de genuidade e de ingenuidade também em dossiês, eu consigo ver Cristo, se eu esquecer religião e dogmas religiosos, no candomblé, nos orixás. Desde que eu entendo que Cristo é o aprimoramento da essência humana. Não é uma divindade apenas em virtude aonde aguços os atributos humanos pela ritualística do sagrado moldado pelo humano. Eu consigo ver Cristo no budismo, eu consigo ver Cristo no ateu, eu consigo ver Cristo em várias outras filosofias, religiosas ou não. A mesma coisa com os ensinamentos de Jesus.
Mas para mim chegar a este nível de consciência, que não é amostra para a vida alheia, mas que é um testemunho para a minha existência interior, eu tenho que crer em Cristo com paz. E eu preciso tentar desmembrar os ensinamentos de Jesus pelo amor. Ponto. Com paz em Cristo e pelo amor em Jesus. Porque só assim eu posso ser um religioso fervoroso, mas com um olhar fraterno e caridoso e carinhoso sobre as outras verdades, sobre as outras realidades, sobre as outras fontes, porque senão eu vou ficar preso na Escritura, preso em livros maravilhosos, preso em versos incríveis. Não estou dando letra para ninguém, mas a pergunta foi feita para mim, eu tenho a liberdade de responder dentro do que eu entendo como real em mim. Então eu vejo isso, que quando um espírito realmente é de luz, ele pode falar em Cristo e em Jesus sem citar os nomes, mas trazendo para as pessoas um olhar de afeto, uma sensação de ternura. Ele pode, através dos seus ensinamentos, sem tocar em Bíblia, em Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele pode, sem pedir para tocar tambor, nem acender vela, nem nada, mas pela mensagem dele, ele pode acender as lamparinas, acender as candeias do nosso coração, que talvez esteja empedrado numa mágoa, num ódio, numa raiva, num rancor. Porque não é uma forma e nem uma fórmula mágica de bolo ter que falar de Jesus e de Cristo para um espírito ser de luz. No mínimo, isso se chama racismo e preconceito contra outras filosofias. E eu creio que um espírito realmente esclarecido não tem essa necessidade, só para, ora, se adaptar ao linguajar conforme for as egrégoras conscienciais que ele se manifesta, se é na doutrina espírita, se é na Umbanda, que aqui no Brasil é muito forte o cristianismo até na Umbanda e na doutrina espírita, perante os estudos trazidos pelo Kardec, que não era espírita, mas eram estudos filosóficos e elucidativos pelos espíritos. Então, esse tipo de pergunta parece algo tão assim, até eu mostrei para um amigo meu algumas perguntas aqui, ele falou, pô, Edson, você vai responder essa pergunta? Eu falei, eu vou, né, porque aparentemente parece algo que não tem significância, mas tem uma significância profunda. Eu mesmo tive um testemunho, eu não vou dizer o nome, uma entidade se manifestou pela minha mediunidade, que é o Sotanakai, que se manifesta pela minha mediunidade desde os 9 anos, e eu vou fazer 49, então faz 40 anos que ele vem. Pode ser um obsessor, pode ser um espírito pensábio, pode ser eu me fingindo, pode ser eu mistificando, não sei. Só Deus e meu coração sabe. E ele veio numa casa e ele disse assim: olha, eu sigo os ensinamentos do Cristo, mas a forma de Jesus não me interessa. A doutrina de Jesus não, mas os ensinamentos do Cristo sim. E instantaneamente, era sábado. No outro sábado, eu, médium, fui convidado a me retirar da casa. Porque incorporou um obsessor em mim e foi aceito no grupo, e porque isso não pode, como é que um espírito vai dizer que não segue os ensinamentos do Cristo, que isso é proibido? Eu não sei se as pessoas limparam os ouvidos bem, ou talvez a entidade se expressou mal, ou realmente é uma entidade obsessora. Então, e já tive também outras testemunhas em outros lugares de entidades maravilhosas que, se você prestar atenção, eles estão falando de Jesus, estão falando de Cristo, só que eles não citam o nome, eles não são obrigados a seguir uma doutrina, uma filosofia e uma linguística prolixa e repetitiva, porque os outros seguem. Viu, minha amiga e meu amigo que fez essa pergunta? Agora, se o seu dirigente, se o seu doutor tiver uma outra resposta, creio eu, mais elevada, mais produtiva, mais coerente, siga ele e descarte o que eu estou lhe explicando, tá? Mas não há essa necessidade religiosa, não. Cristo não é uma religião, Cristo nunca pediu fanáticos, pediu seres humanos que mutuamente se amassem, se respeitassem e crescessem na sua intimidade espiritualmente. Porém, tá como tá,
e a gente respeita. Não é eu que vou mudar os bons espíritos. Eu também não posso responder pelo espírito de luz. Eu só estou respondendo pelo um amigo espiritual, né, que se diz guia espiritual, que eu sou Tanakai, que nos trouxe isso, né? E até mesmo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ou pelo menos as entidades que veem em mim até fora do Evangelho, há anos, quem me conhece a minha mediunidade, eles falam a mesma coisa, que Cristo é uma filosofia, não é um conceito religioso. Por isso que eu acabei aderindo a este tipo de entendimento, porque eu entendendo que Cristo é uma filosofia de ser pela essência, eu não tenho por que brigar com a verdade do outro, eu não tenho por que de me incomodar com a fé de alguém, e eu só cresço com o meu amor em Cristo, pelo meu silêncio que me dá paz, e eu só cresço como ser humano por Jesus, pela minha postura ética coerente com essa mesma paz, que não há de fazer o mal a mim mesmo, obviamente, vai fazer mal a quem? A ninguém. Boa, boa.